Estado Nacional é marcado por uma instabilidade política que se perpetuou ao longo da história. Assistir a trocas repentinas de sistemas, disputas partidárias e embates de grandes personalidades do governo tornou-se habitual para a população brasileira. Entretanto, desde a proclamação, um princípio seguiu por todas as próximas 6 constituições republicanas. Este é o princípio federativo. O federalismo é um ideal de sociedade política trazido pelos movimentos constitucionalistas do século XVIII e consumado na Carta Magna norte-americana de 1787. Esta forma de organização de Estado busca a divisão de poder entre Estados-membros, dotados de autonomia política, administrativa, financeira e tributária, e que se alinhem a um governo central por meio de um pacto federativo estabelecido na própria Constituição. Foi com o advento do movimento republicano que Rui Barbosa guiou a implementação do sistema federalista no Brasil aos moldes estadunidenses. Já naquela época, o modelo trouxe divisões políticas quanto ao governo. Alguns pediam por uma maior liberdade para os Estados-membros, já outros queriam maior centralização de poder nas mãos do presidente. Este seria o conflito entre Maragatos e Pica-Paus, que só teve fim com o mandato do primeiro presidente civil, Prudente de Moraes. Entretanto, muitos estudiosos do direito e das ciências sociais apontam que os acontecimentos de 1889 não podem ser propriamente classificados como uma revolução, já que apesar das grandes mudanças, como por exemplo a transformação de um Estado unitário em federalista, a população brasileira não presenciou qualquer diferença em sua forma de vida, e se via, na verdade, sujeita aos pensamentos de uma minoria elitizada que movimentava a política nacional, deixando o restante do povo na miséria e alheio a estes assuntos. Deve-se dizer também que o transplante de formas de Estado de um país para outro, sem levar em conta os aspectos históricos e sociais que o tornavam adequado a um determinado ambiente, é uma prática falível, visto que o direito é, por excelência, um fenômeno cultural. Nesse sentido, decidimos perguntar para a população se eles realmente conhecem a organização do seu próprio Estado e ver, na prática, se as críticas levantadas são válidas. Oi, boa tarde. Qual o seu nome? Meu nome é Soraya. Isabelle. Renan. Fátima. Qual a sua idade? A minha idade é 60 anos. 18 anos. Tenho 15 anos. Tenho 32 anos. 74. 73. Qual que é a profissão de vocês? Eu sou professora. Eu sou bacharel em Direito, estudante. Sou comerciante. Analista comercial. Estudante. Estudante também. Você se considera engajado politicamente? Não. Não muito. Sim. Acho que sim. Não ligo. Dentro do possível, sim. Por quê? Boa pergunta. Porque a gente precisa estar sempre adentro de tudo, né? Por desinteresse meu em si, em questão da política brasileira. Não sabe até que ponto é real o que a gente vê ou não. Você acredita que a população entende a forma de Estado brasileiro? Não. Eu não entendo de organização no Brasil, não. Acredito que não. Sim. Eu entendo como desorganizado. E por que vocês acreditam nisso? Vocês veem isso no seu dia a dia, uma certa ignorância das pessoas? Sim. Porque as pessoas não se informam. Tem a lei, porém não se faz jus, né? Não tem... Se vê pelo STF, né? Eu com esses porquês são muito difíceis de responder, hein? Qual você diria ser o modelo e organização do Estado brasileiro? Eu não sei te dizer. Democracia? É. Tem que ser um país democrático? Não sei. Moça, não faço a menor ideia. Federalismo? O que você diria ser a União? A União, o país. A União é o governo. É a união dos poderes. Esses poderes eles têm que estar unidos para cuidar da população. Trabalho junto. Trabalho. O que você diria que é o federalismo? E esse nome é familiar para você? Não muito. Para mim não é muito familiar, assim. Acho que eu não saberia te responder isso. Não entendo muito. Agora você me pegou, viu? A federação, né? Já fala, né? Federalismo é o governo federal. Não me é muito familiar. Quando os estados têm autonomia própria e não dependem em si de um estado soberano. O federalismo é a manifestação política da complexidade social. Este modelo de Estado tem como prioridade abarcar a heterogeneia de uma nação nas instituições governamentais.
tornando assim a máquina pública capaz de atender à variedade de demandas do corpo social. Esta é a renomada teoria sociológica do federalismo, criada pelo professor e presidente da Universidade do Texas, William S. Livingston. Pensando dessa forma, como legitimar um sistema federativo desconhecido pela própria sociedade? No dia a dia, você sente que a maior influência nas coisas ao seu redor vem do município, do estado ou do governo? Eu acho que do governo. Município. É o município. Do estado. Acho que do governo federal. Do meu estado. Verdade, do governo federal. Muito mais do Estado no dia a dia, mais do governo federal na parte econômica. E falando ao Brasil, declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia. Durante os debates da Constituinte de 1988, o federalismo foi retratado como um conceito utópico e teria sua efetividade reduzida nos assuntos referentes ao orçamento da federação. Apesar dos clamores por uma maior descentralização de recursos, o texto constitucional deu enormes poderes à União, culminando numa agressiva dependência financeira dos estados e municípios quanto ao poder central. Então, o federalismo que não existe no Brasil, porque os municípios quase só podem decidir sobre o habite das casas e as árvores, né? E o Estado também não pode decidir muita coisa, tudo está na mão da federação, toda a tributação vai para a federação, no sentido de poder de Brasília, ela tem um controle sobre tudo, e isso inclusive produz maior corrupção, porque produz maior centralização de verba. Se existe um problema, por exemplo, no transporte público da cidade, qual desses você acha que deveria ser cobrado? Município, estado ou União? Eu acho que município, porque, se o problema tá naquele lugar ali específico... Eu acho que é o município, né? Governo. Então, eu iria pro estado. Ao município, com certeza. Bom, já se você tiver um aumento muito grande no IPVA e no SMS, quem vocês devem cobrar? Isso eu particularmente não faço ideia. É o Estado. Ao Estado, né? Ao Estado. Ao governo. E quanto à competência da conservação da natureza? União. Teria que recorrer ao federal, porém, a gente não tem para quem recorrer, porque ninguém faz nada. Eu acho que é o governo. É o governo. É o governo também, né? A União, com certeza. Aí tem que ser a União, né? O governo federal. Para você, qual a importância de que o povo brasileiro conheça seu próprio modelo de Estado? Bom, como eu também não conhecia, né? Eu acho importante exatamente pensando nesse federalismo que você falou, de ter um poder central, mas dar o poder também aos estados e aos municípios. Eu acho que isso é muito importante. Isso é muito importante, né? Porque hoje em dia a gente vive em uma sociedade em que as pessoas não sabem quais são os seus direitos e obrigações, né? A gente só sabe quais são as nossas obrigações, porém as pessoas não têm a dimensão do seu direito, né? Seria ótimo, pelo menos a gente estaria a par do que eles estão fazendo, qual a atitude que eles estão tomando e qual a atitude que nós podemos tomar para ajudar. É importante o povo se sentir parte e colaborar. Que eu não sei as palavras. É porque depende muito da pessoa, se ela for querer aprender ou não. E como isso pode ser incentivado? Eu acredito que a começar nas escolas, né? É sendo obrigatório, mas como, não sei. Eu acho que falta aí a conscientização do próprio governo, né? O governo tem a obrigação de incentivar a população a querer conhecer mais, a querer participar mais, porém, o governo faz justamente o contrário. O verdadeiro conhecimento não chega para ninguém. E é por isso que eu falo, as pessoas estão desinformadas e vão seguir desinformadas. Primeiro tem que ter interesse de ir atrás, né? Que no meu caso, você já viu que não tem. Ir atrás de informações para ficar por dentro. Poderia começar nas escolas com aulas em si de política básica, de história, para as pessoas se contextualizarem e saberem qual é o tipo do modelo de governo, qual é o melhor. Também se instruírem melhor sobre os próprios candidatos. Cobrança, fazer mais, um monte de coisa. Da maneira também que você está fazendo, esse tipo de trabalho faz com que eu chegue
mais adiante. Hoje em dia muita internet, né? Então acho que isso ser mais público na internet também é uma ótima ideia. E o pequeno, tem alguma coisa para acrescentar? Como diria o jurista Raul Machado Horta, a União tornou-se absolutista na sua ambição de poder, e para servir ao autoritarismo do governo central, a Constituição cancelou a autonomia do Estado-membro.